Gente, para complementar o que a gente já estava vendo. Aqui, tô a representação de um átomo, onde eu tenho o núcleo aqui no meio e as camadas em volta. Camada K, L, M, N, daí O, P, Q, vai embora, né? Não, vai até a P. O que eu tenho? Esses números que estão em preto aqui são os números das camadas. Então, quando a gente faz uma distribuição eletrônica, esse 1, 2, 3, eles indicam qual camada está posicionado os meus elétrons, tá? Então, quando eu tô fazendo uma distribuição eletrônica, por exemplo, do ferro, esse aqui é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que é isso que a gente vai ver na aula de hoje, que eu vou passar para vocês. Mas, então, aqui eu sei que eu tenho 26 elétrons para eu distribuir. A hora que eu faço a distribuição usando o diagrama de Linus-Pauling, eu vou colocar um S2, 2S2, 2P6. Aqui eu já tenho 10 elétrons. Aí eu continuo. 3S2, 3P6, 4S2. Aqui eu já tenho mais 10 elétrons. E aí eu termino com 3D6. Então, quando eu somo, eu tenho 10, 26. Ótimo. Só que a hora que a gente vê isso daqui, ó, ferro com esse 2+, a gente já vai ver na aula de hoje, esse 2+, quer dizer que eu tenho mais próton do que elétron. Então, eu tenho 26 prótons, só que eu tenho 24 elétrons. E aí, eu tenho que fazer a distribuição desses 24. Eu vou fazer, então, igual eu tava fazendo, um S2, 2S2, 2P6. Então, já coloquei 10 elétrons aqui. 3S2, 3P6, 4S2. Coloquei mais 10. E aí, 3D4. Só que tá errado se eu fizer dessa forma. Por quê? Quando eu perco elétrons, eu vou perder sempre da camada mais externa. Então, ó, eu tenho aqui a camada N, M, K, L. Então, a camada mais externa, nesse caso, ó, se eu tô indo em 4 e 3, quer dizer que a minha camada mais externa é a 4. É a 4, é daqui que eu vou perder meus elétrons. Então, a distribuição correta ia ser aqui, ó. 3S2, 3P6, 3D6. Eu elimino o 4S2. Esse aqui sai e fica 3D6. Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D6, tá? Então, eu tiro dessa aqui, que é a minha última camada, tá bom? Só para deixar claro que eu sei que ficou dúvidas para muita gente e a gente realmente não tinha falado disso, tá bom? Então, quando eu vou fazer a minha distribuição eletrônica, se eu tenho que tirar elétrons, eu sempre tiro da última camada. Nesse caso, o 4 tá aqui, seguindo a ordem, né, do Linus-Pauling, mas eu tenho que lembrar que o 4 é uma camada mais externa do que a camada 3, então é por isso que eu tiro do 4, tá bom? Aí, a gente vai aprofundar um pouquinho mais na aula, vocês vão ter isso com mais clareza, certo? Bom, vamos lá, então, continuando. Nos exercícios de vocês, não estava liberado para vocês verem o gabarito, tá? Agora tá, pode entrar lá e vocês conseguem ver. Então, tinha aqui, falando das propriedades, nananã, e aí, sendo o cálcio pertencente ao grupo dos alcalinos terrosos e possuindo um número atômico igual a 20, a configuração eletrônica do seu cátion bivalente é... Cátion bivalente é o cálcio, aqui, 2+, quando eu tenho 2 elétrons a menos, tá? Então, a distribuição do cálcio é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Eu tenho aqui 20 elétrons. Mas, como é um cátion divalente, então quer dizer que eu tenho 2 elétrons a menos, eu vou ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Eu não tenho mais o 4, tá? Que é a camada mais externa, aquilo que eu falei no início aqui. Então, essa é a configuração eletrônica do cátion 2+. É a letra B, tá? Vou pro próximo. Aqui, a gente tem, falando aqui um íon, nananã, e aí eu tenho aqui o magnésio 2+. Isso aqui tá mostrando pra mim, a gente já vai ver também, que eu tenho o número atômico 12 e a massa dele 24.
Então, é isso aqui que eu vou fazer a distribuição, tá? Então, eu vou fazer... como ele é 2+, quer dizer que eu tenho 2 elétrons a menos. Então, 1s2, 2s2, 2p, 6. Meus 2 elétrons. Letra D. Próximo. Eu tenho aqui, falando dos subníveis, K, L, M, N, O, P e Q. Aí, o S, o P, o D e o F, que são os subníveis. E o número máximo de elétrons que o subnível F pode possuir é... O F, ele aguenta até 14 elétrons. Então, ó, letra A. Os subníveis S, P, D e F, onde apresentam o número máximo, ó, para o S, 2, para o P, 6, para o D, 10, para o F, 14. Vamos para o próximo. Aqui é o do ferro, aquilo que eu estava mostrando para vocês, tá? Então, eles estão pedindo para vocês fazerem a distribuição eletrônica do ferro 2 e do ferro 3. Olha aqui a distribuição eletrônica. O ferro vem até aqui. Ferro 2 tem 2 elétrons a menos. E o ferro 3 tem 3 elétrons a menos. Então, distribuição, olha, o 4s2 foi embora, ficou 3d6 e depois só ficou 3d5, beleza? Próxima questãozinha. Eu tenho aqui, então, quando um átomo, nananã, daí fala aqui, nessa tabelinha, algumas espécies químicas. A distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, é correspondente a quem? Eu tenho que fazer a distribuição eletrônica de todo mundo. Então, aqui é 20, e esse cálcio, 2+, então, quer dizer que eu tenho 18 elétrons. Aqui é 16, 2 menos. Então, quer dizer que eu tenho 18 elétrons. Então, ó, mesma coisa. Esse daqui tenho 10 elétrons. Aqui eu tenho 18, ó, igual também. O estrôncio, eu vou ter 36. E aqui eu tenho 21. Então, os que têm a mesma quantidade de elétrons são o cálcio, 2+, o enxofre, 2-. Eu vou fazer a distribuição eletrônica deles. E também o cloro, 1- aqui. Todos esses têm 18 elétrons, todos esses vão ter a mesma configuração eletrônica que está na letra D, tá bom? Eu vou hoje passar mais adiantar um pouco, avançar nessa matéria e vocês voltam a fazer esses exercícios, pode ser? Vamos próximo, acabamos, tá? Então, não fiquem desesperados, esse início é doloroso, mas depois fica bem gostosinho de trabalhar, tá bom, gente?